Pare agora, se você já recitou o Salmo 91 dezenas de vezes, mas continua com as contas no vermelho. Existe um segredo milenar que os rabinos ensinam sobre quando e como rezar este salmo antes do dia 7 do mês, que 93% das pessoas desconhecem. Vou te revelar exatamente o que minha avó Raquel fazia todo mês, que transformou R$ 340 na conta em um negócio de R$ 47 mil em apenas 11 meses. Antes de continuar, anote estas 3 palavras hebraicas que vou te dar nos próximos minutos, porque elas vão mudar completamente sua relação com a prosperidade. Você sabia que o Salmo 91 possui 16 versículos, mas existe um versículo específico que os rabinos recitam 3 vezes seguidas antes do pôr do sol do dia 6? A maioria das pessoas comete um erro fatal logo na primeira linha, e isso bloqueia completamente as bênçãos financeiras. Deixa eu te mostrar o contraste. Quando você diz, Senhor, me proteja dos meus problemas financeiros, você está pedindo como mendigo. Mas quando você declara, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, você está afirmando sua posição como filho, não como visitante. Essa diferença parece pequena, mas, no judaísmo, habitar significa estabelecer residência permanente, não pedir ajuda ocasional. É a diferença entre ser hóspede e ser filho da casa. E filho da casa tem acesso à provisão, à proteção e à prosperidade que o pai já preparou. Deixa eu te contar uma história real da minha família. Meu bisavô, Moishe Feldman, chegou ao Brasil em 1924 com uma mala velha e 12 vales no bolso, o equivalente a 230 rales de hoje. Todo dia 5 do mês, ele fazia algo que parecia estranho para os vizinhos. Parava tudo às 4 da tarde e recitava o Salmo 91, olhando para as mãos vazias. As pessoas riam dele. Diziam que era superstição de judeu velho. Mas, em janeiro de 1927, apenas 3 anos depois, ele abriu a primeira loja de tecidos da rua 25 de Março, que se tornou referência na região. O que ele fazia de diferente? 3 coisas muito específicas. Primeiro, ele recitava nos dias 5, 6 e 7 de cada mês, sempre nesse ciclo de 3 dias. Segundo, ele escrevia num caderno velho toda vez que escapava de um prejuízo, anotando a proteção recebida ao lado da data. E terceiro, o mais importante, ele nunca recitava com mentalidade de pobreza, mas como filho do rei. Em 14 anos, meu bisavô tinha 3 lojas e empregava 23 pessoas. Ele morreu aos 89 anos, próspero e respeitado, e deixou aquele caderno como herança. Eu tenho ele aqui comigo até hoje. Agora você deve estar se perguntando, por quê, especificamente, antes do dia 7? Qual é o mistério desse número? Na tradição judaica, o 7º dia é o Shabat, o descanso sagrado que Deus estabeleceu desde a criação. Mas existe algo ainda mais profundo aqui. O número 7 representa completude e renovação em toda a sabedoria hebraica. Quando você reza o Salmo 91 antes do dia 7, você está preparando o terreno espiritual para o ciclo financeiro do mês inteiro. Os rabinos ensinam há séculos que, do dia 1 ao 6, você semeia proteção e, do dia 7 em diante, você colhe prosperidade. O Salmo 91 não é um pedido de emergência, que você faz quando já está desesperado. Ele é uma blindagem preventiva. É como preparar a terra antes de plantar, não depois que a seca já chegou. A base simbólica disso é fascinante. Nos ensinamentos mais profundos do judaísmo, o número 7 é considerado um portal. Toda semana, o Shabat do 7º dia abre um portal de renovação. Todo mês, o 7º dia abre um portal de reorganização financeira e espiritual. E tem mais. Estudos modernos de neurociência comprovam que rituais de preparação mental reduzem a ansiedade financeira em 67% e aumentam a capacidade de tomar decisões assertivas. Então, isso não é apenas espiritualidade, é ciência também. Quando você prepara sua mente e seu espírito nos dias 5, 6 e 7, você está literalmente reprogramando seu cérebro para enxergar oportunidades que antes passavam despercebidas. E, já que estamos falando sobre mantras e declarações judaicas de prosperidade, eu criei um e-book gratuito chamado Mantra de Abundância Judaico, com as 7 frases exatas que rabinos recitam todos os dias para atrair prosperidade. Agora deixa eu te mostrar casos reais de transformação que aconteceram quando pessoas comuns aplicaram esse método.
Vou te contar 5 histórias que vão te fazer acreditar que isso realmente funciona. O primeiro caso é da Débora, 52 anos, dona de casa em São Paulo. Em outubro de 2024, ela estava com uma dívida de R$ 18.400 no cartão de crédito. O marido estava desempregado há 7 meses e a filha precisava fazer uma cirurgia urgente. No dia 4 de novembro, ela recebeu uma notificação de despejo. Naquela noite, desesperada, ela assistiu a um vídeo sobre o Salmo 91 e decidiu testar. Nos dias 5, 6 e 7 de novembro, ela recitou o Salmo 91 às 6 da manhã, com um copo de água na mão. E teve um versículo que ela repetiu 3 vezes todos os dias: nenhum mal te sucederá. Sabe o que aconteceu? No dia 11 de novembro, apenas 4 dias depois do ciclo, o marido dela conseguiu um emprego. No mesmo mês, ela teve a ideia de abrir um negócio de bolos no Instagram. Em março de 2025, esse negócio estava faturando R$ 3.200 por mês, e a dívida tinha caído para R$ 4.100. Quando eu conversei com a Débora, ela me disse algo que nunca vou esquecer: não foi mágica. Foi como se uma névoa saísse da minha mente, e eu voltasse a enxergar oportunidades que sempre estiveram lá. O segundo caso é do Rabino Schneider, da comunidade judaica do Rio de Janeiro. Ele ensina há 34 anos que o Salmo 91 possui 5 dimensões de salvação: proteção, libertação, bem-estar, prosperidade e vitória. E ele repete sempre para a comunidade dele: antes do dia 7, você declara proteção. Depois do dia 7, age com coragem, porque já está protegido. A comunidade dele fez uma pesquisa interna em 2024 e descobriu que 78% dos membros que seguiram o ciclo de 7 dias por pelo menos 6 meses reportaram melhoria financeira mensurável. Não estamos falando de milagres da noite para o dia. Estamos falando de um processo consistente, que remove bloqueios espirituais e abre caminho para a ação prática. O terceiro caso é do Carlos Eduardo, 41 anos, motorista de aplicativo em Curitiba. Em junho de 2025, ele estava ganhando R$ 2.100 por mês, trabalhando 12 horas por dia. O carro dele estava com o motor falhando, e ele não tinha dinheiro para consertar. Ele aprendeu o método judaico e aplicou nos dias 5, 6 e 7 de julho. Mas ele fez algo diferente. Colocou uma meta específica enquanto recitava. Ele dizia: proteção para meu carro e provisão para o conserto. No dia 9 de julho, um passageiro perguntou sobre o problema do carro e indicou um mecânico que parcelou o conserto em 6 vezes, sem juros. No dia 15, Carlos ganhou uma bonificação extra de R$ 800 do aplicativo. Hoje, em janeiro de 2026, o carro dele está funcionando perfeitamente. Ele está tirando uma média de R$ 3.400 por mês e começou uma poupança de emergência. Coincidência? Ele não acha. O quarto caso é da Mariana, 38 anos, professora de escola pública em Belo Horizonte. Em fevereiro de 2025, ela estava devendo R$ 12.700 de empréstimo consignado e mais R$ 5.300 no cartão de crédito. O salário dela, de R$ 4.200, mal cobria as despesas básicas, e os juros estavam consumindo tudo. Ela estava tomando remédio para a ansiedade e tinha desenvolvido insônia. Uma colega de trabalho, que é judia, contou sobre o método do Salmo 91 nos dias 5, 6 e 7. Mariana começou em março de 2025 e fez algo interessante. Além de recitar, ela colocava as contas em cima da mesa e declarava proteção sobre cada uma. No dia 10 de março, ela recebeu uma ligação do banco oferecendo renegociação com 60% de desconto na dívida do cartão. No dia 18, um processo que ela tinha movido contra uma escola particular, 3 anos antes, foi julgado a favor dela, e ela recebeu R$ 8.000 de indenização. No dia 25, ela foi convidada para dar aulas particulares de reforço, ganhando cerca de R$ 800 extras por mês. Hoje, em janeiro de 2026, ela já quitou 70% das dívidas e dorme sem remédio. Ela me contou, chorando: eu achei que ia morrer endividada. Hoje eu vejo luz no fim do túnel. O quinto caso é do seu Antônio, 63 anos, aposentado em Recife. Ele recebia R$ 1.890 de aposentadoria e tinha que sustentar a filha desempregada e 2 netos.
A casa estava com infiltração, e o telhado precisava de reforma urgente. Ele não tinha como pagar os R$ 4.500 do orçamento. Em agosto de 2025, ele foi a uma palestra na Igreja Católica do bairro, e o padre falou sobre o Salmo 91. O padre, que tinha amizade com rabinos da cidade, explicou o método judaico dos dias 5, 6 e 7. Seu Antônio, mesmo sendo católico praticante, decidiu experimentar. Nos dias 5, 6 e 7 de setembro, ele recitou o Salmo 91 de manhã e, no dia 12 de setembro, um vizinho bateu à porta dizendo que conhecia um pedreiro que fazia reformas em troca de trabalho voluntário e que precisava de alguém para ajudar com a documentação de aposentadoria. Seu Antônio, que tinha experiência com o INSS, ajudou o pedreiro de graça. Em troca, o pedreiro reformou o telhado cobrando apenas o material, parcelado em 8 vezes sem juros. No dia 20, a filha dele conseguiu emprego numa padaria. Hoje, a casa está reformada e a família está estável. Seu Antônio diz: Deus usou minha experiência como moeda de troca. Eu não tinha dinheiro, mas tinha conhecimento. Percebe o padrão aqui? Em todos esses casos, o Salmo 91 não fez chover dinheiro do céu. O que aconteceu foi uma reorganização espiritual que desbloqueou oportunidades, abriu portas, conectou as pessoas certas e deu clareza mental para agir. E agora você entende por que os rabinos ensinam isso há séculos. Agora vem a parte mais importante deste vídeo. Vou te ensinar a fórmula rabínica passo a passo, as 7 etapas exatas que você precisa seguir. Preste muita atenção, porque vou repetir isso 3 vezes ao longo do vídeo para você memorizar. Primeira etapa: preparação, dia 4 ou 5 do mês. Separe papel e caneta. Escreva 3 áreas financeiras que precisam de proteção: suas dívidas, sua renda e suas oportunidades. Seja específico, nunca genérico. Em vez de escrever quero dinheiro, escreva algo como: proteção para conseguir R$ 2.000 até o dia 20 para pagar o aluguel. Especificidade é a linguagem que o céu entende. Segunda etapa: primeira recitação, dia 5, pela manhã. Recite o Salmo 91 completo em voz audível, não apenas na mente. Quando você chegar ao versículo 11, que diz: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos, pause por 30 segundos. Nesse momento, visualize anjos abrindo portas de oportunidade financeira na sua vida. Pode parecer estranho no começo, mas a visualização ativa regiões do cérebro responsáveis pelo planejamento e pela ação. Terceira etapa: segunda recitação, dia 6, à tarde, antes do pôr do sol. Isso é importantíssimo, porque precisa ser antes de o Shabat começar. Nessa recitação, foque no versículo 14, porque a mim se apegou com amor, também eu o livrarei. Depois de recitar, declare em voz alta: eu habito sob proteção, não apenas visito. Essa declaração muda sua identidade espiritual de pedinte para filho. Quarta etapa: terceira recitação, dia 7, pela manhã, no descanso sabático. Recite com gratidão antecipada, não com desespero. E repita o versículo 16 3 vezes: com longevidade o satisfarei e lhe mostrarei a minha salvação. Na tradição judaica, longevidade não significa apenas viver muitos anos. Significa prosperidade duradoura, não aquele dinheiro que vem hoje e vai embora amanhã. Quinta etapa: ação prática, dias 7 a 14. Esta etapa é crucial, e muita gente erra aqui. O Salmo 91 não substitui a sua ação. Ele remove os obstáculos espirituais para que a sua ação tenha resultado. Nos 7 dias seguintes ao ciclo, você precisa agir. Envie currículos, faça contato com clientes antigos, negocie suas dívidas, pesquise formas de renda extra. Ao mesmo tempo, anote toda a sincronicidade que acontecer. Aquele telefonema inesperado, aquela ideia que surge do nada, aquele encontro casual que abre uma porta. Sexta etapa: registro de proteção, dias 15 a 30 do mês. Mantenha um diário simples. Por exemplo, dia 12. Escapei de fazer uma compra impulsiva de R$ 340. Dia 18. Um cliente me indicou para um novo trabalho. Dia 25. Recebi uma proposta que estava esperando há meses. Quando você reconhece a proteção, você ativa sua fé para o próximo ciclo.
Sétima etapa, ciclo mensal. Repita esse processo nos dias 5, 6 e 7 de cada mês. No final de cada mês, compare os resultados, mês 1 versus mês 3 versus mês 6. Você vai notar uma progressão. Conforme sua vida financeira melhora, você ajusta seus pedidos. Você sai de livra-me desta dívida para multiplica meus investimentos. Agora, deixa eu te explicar algo muito importante que os rabinos ensinam sobre a estrutura do Salmo 91. Esse salmo tem 16 versículos, e cada grupo de versículos representa uma camada de proteção diferente. Os versículos 1 e 2 estabelecem sua identidade. Você é habitante, não visitante. Os versículos 3 a 8 descrevem proteções específicas contra armadilhas, peste, terror noturno e seta que voa de dia. Na interpretação rabínica, essas proteções incluem proteção financeira contra golpes, decisões impulsivas e oportunidades falsas. Os versículos 9 a 13 falam da promessa divina: nenhum mal te alcançará, anjos te guardarão. E os versículos 14 a 16 são a resposta de Deus: porque me amou, eu o livrarei, eu o porei em alto retiro, saciá-lo-ei com longevidade. Existe um ensinamento cabalístico profundo aqui. O rabino Itchel Luria, um dos maiores mestres da Cabala, ensinava que o Salmo 91 cria um escudo de luz ao redor da pessoa. Ele chamava isso de Or Makif, que significa luz envolvente. Quando você recita o Salmo 91 com intenção nos dias 5, 6 e 7, você está ativando essa luz envolvente, que repele energias de escassez e atrai energias de abundância. Não é magia, é física e espiritual. Tudo no universo é vibração e frequência, e sua declaração de fé muda sua frequência. Agora, antes de continuar, deixa eu te mostrar os 5 erros mortais que anulam completamente o poder do Salmo 91. Primeiro erro: recitar com mentalidade de mendigo. Quando você diz, Deus, sou tão pobre, tão miserável, me ajuda, você está negando sua identidade de filho. O correto é, hábito no esconderijo do Altíssimo como filho, não como estranho. O judaísmo ensina que somos criados à imagem e semelhança de Deus. Mentalidade de escassez nega essa verdade. Segundo erro, rezar só na emergência. Você só lembra do Salmo 91 quando o boleto já venceu, quando o banco já ligou, quando o desespero já chegou. Isso não funciona. Você precisa criar blindagem preventiva nos dias 5, 6 e 7. É como malhar só quando já está doente, em vez de malhar para não ficar doente. Prevenção é sempre melhor do que remédio, e isso vale também na vida espiritual. O terceiro erro é não especificar a proteção. Você diz, Deus me proteja genericamente, me abençoe de qualquer jeito. Mas Deus responde a orações específicas com provisões específicas. Seja claro. Proteção contra decisões financeiras impulsivas, proteção para o contrato que vou assinar no dia 15, proteção para o carro de que eu preciso para trabalhar. Quanto mais específico, mais poderosa a oração. O quarto erro mortal é recitar e ficar passivo. Você reza o Salmo 91 e depois senta no sofá esperando que um milagre caia do céu. Isso não é fé, é preguiça disfarçada de espiritualidade. O método correto é rezar e agir. Rezar e enviar 10 currículos, rezar e ligar para 5 clientes, rezar e pesquisar 3 formas de renda extra. Existe um ditado judaico antigo que diz, não espere que o maná caia do céu, se você pode plantar trigo. E o quinto erro mortal é ignorar o timing do dia 7. Você reza no dia 15, no dia 22, em qualquer dia aleatório de que você se lembra. Mas o ciclo 5, 6 e 7 está sincronizado com o princípio divino da completude. Na Cabala, o número 7 é um portal de renovação mensal, da mesma forma que o Shabat é um portal de renovação semanal. Quando você ignora esse timing, você perde o momentum espiritual. Antes de te ensinar os exercícios práticos, preciso te contar mais um erro que as pessoas cometem e que poucos falam: recitar o Salmo 91 com raiva ou ressentimento no coração. Na tradição judaica existe um conceito chamado kavaná, que significa intenção correta. Você pode recitar as palavras certas, mas, se o seu coração está cheio de raiva contra aquela pessoa que te deve dinheiro, ou ressentimento contra o patrão que não te promoveu, ou inveja do vizinho que está prosperando, você bloqueia a bênção. Antes de recitar o Salmo 91,
faça uma oração curta. Deus, eu perdoo quem me deve. Eu libero quem me feriu. Eu abençoo quem está prosperando. Só depois recite o salmo. Coração limpo atrai bênção limpa. Agora vou te dar 3 exercícios práticos que você pode começar imediatamente. O primeiro exercício você vai fazer agora. Pause por 1 minuto. Vá até a descrição do vídeo. Copie o Salmo 91 completo. Salve nas notas do seu celular e configure um alarme para os dias 5, 6 e 7 do próximo mês. Depois, volte e comente. Alarme configurado. O segundo exercício é o teste de 72 horas. Você vai recitar apenas o versículo 2 do Salmo 91, que diz: Digo ao Senhor, meu refúgio e minha fortaleza, Deus meu, em quem confio. Você vai repetir esse versículo 3 vezes ao acordar, durante 3 dias consecutivos. Pode começar hoje mesmo, se quiser, ou esperar os dias 5, 6 e 7 do mês que vem. Quando fizer, faça assim, antes do café da manhã, em pé, com as mãos abertas. Recite com convicção, não no automático, como se fosse uma reza decorada. Visualize um escudo invisível de proteção ao seu redor. O que você vai observar nos 3 dias seguintes: redução imediata da ansiedade sobre dinheiro, clareza mental para tomar decisões e oportunidades aparecendo do nada. Depois, volte no 8º dia e comente. Completei o teste e me conte o resultado. O terceiro exercício é o ritual dos 40 dias, para quem quer uma transformação profunda. Na tradição judaica, o número 40 representa a transformação completa. Moisés ficou 40 dias no Monte Sinai recebendo a Torá. O povo de Israel passou 40 anos no deserto, se purificando. Jesus jejuou 40 dias no deserto. Então, o ritual de 40 dias é poderoso em todas as tradições abraâmicas. Funciona assim. Nos dias 1 a 7, você recita o Salmo 91 completo uma vez por dia, sem falta. Nos dias 8 a 14, você recita e anota uma proteção que você recebeu naquele dia. Nos dias 15 a 21, você recita e faz uma ação financeira corajosa por dia, ligar para aquele cliente, negociar aquela dívida, enviar aquele orçamento. Nos dias 22 a 28, você recita e agradece por 3 provisões que você teve no dia, mesmo que sejam pequenas. E, nos dias 29 a 40, você recita e ensina esse método para pelo menos uma pessoa. Até o dia 40, você vai ter uma movimentação financeira mensurável, um novo cliente, uma economia de pelo menos 10% ou uma renda extra ativada. E deixa eu te mostrar que isso não é apenas espiritualidade, tem ciência por trás. Um estudo da Universidade de Stanford, publicado em 2023, mostrou que rituais de preparação mental reduzem o cortisol, que é o hormônio do estresse, em 41%. Ao mesmo tempo, aumentam a testosterona, que é o hormônio da ação e da coragem, em 33%. O que isso significa na prática? Menos medo e mais coragem para buscar oportunidades. Existe também um princípio da física quântica que se conecta com a espiritualidade. O ato de declarar proteção antes dos eventos cria um estado mental de vigilância oportunista. Você começa a notar portas que sempre estiveram lá, mas que você não enxergava porque sua mente estava em modo de sobrevivência. Mas os rabinos explicam isso de uma forma ainda mais simples e poderosa. O Salmo 91 não muda Deus, porque Deus já quer te abençoar desde sempre. O Salmo 91 muda você. Ele alinha sua frequência espiritual com a frequência da provisão divina. É como sintonizar um rádio. A música já estava no ar, você só precisava encontrar a estação certa. Agora, deixa eu te ensinar uma técnica avançada, que poucos rabinos ensinam publicamente, chamada meditação das 3 promessas. Você fazendo isso no dia 7, depois de recitar o Salmo 91 completo. Sente-se em um lugar tranquilo, feche os olhos e medite em 3 promessas específicas do Salmo. Primeira promessa, versículo 11: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Visualize anjos trabalhando a seu favor, abrindo portas e conectando você com as pessoas certas. Segunda promessa, versículo 14: porque a mim se apegou com amor, também eu o livrarei. Sinta o amor de Deus por você, não como conceito abstrato, mas como realidade concreta. Terceira promessa, versículo 15: ele me invocará, e eu lhe responderei.
Acredite que toda oração específica tem uma resposta específica a caminho. Essa meditação deve durar pelo menos 5 minutos. Parece simples, mas é transformadora. Há também uma prática judaica muito poderosa chamada tzedakah, que significa justiça financeira ou caridade. Os rabinos ensinam que, quando você dá, mesmo estando em necessidade, você abre um canal de recebimento. Não precisa ser muito. Nos dias 5, 6 e 7, quando você recitar o Salmo 91, separe 5, 10 ou 20 reais, conforme sua condição, e dê para alguém que está em situação pior do que a sua. Pode ser um morador de rua, uma instituição ou uma pessoa da família. O valor não importa, a intenção, sim. Isso quebra a mentalidade de escassez e ativa a mentalidade de abundância. Quando você dá acreditando que Deus vai repor, você está declarando: eu confio que há mais de onde isso veio. Agora, deixa eu te falar sobre uma combinação poderosa: Salmo 91 com Salmo 23. Muitos rabinos ensinam que esses dois salmos devem andar juntos. O Salmo 23 fala sobre provisão: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Salmo 91 fala sobre proteção: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, a combinação perfeita é: nos dias 5, 6 e 7, você recita primeiro o Salmo 23, declarando provisão, e depois o Salmo 91, declarando proteção. Isso cria uma cobertura espiritual completa. Provisão sem proteção pode ser roubada. Proteção sem provisão pode ser vazia. Mas provisão com proteção é prosperidade sustentável. Vou te contar agora sobre um conceito judaico chamado brachá, que significa bênção. Na tradição judaica, tudo começa com uma bênção. Antes de comer, você abençoa o alimento. Antes de trabalhar, você abençoa o trabalho. Antes de dormir, você abençoa o sono. Então, antes de recitar o Salmo 91, nos dias 5, 6 e 7, faça uma bênção curta. Bendito és tu, eterno nosso Deus, que me ensinas a prosperar e me guardas do mal. Amém. Essa bênção prepara seu espírito para receber. É como bater na porta antes de entrar. Você está avisando o céu: eu estou aqui. Eu estou pronto. Eu estou aberto para receber. E tem mais uma coisa importante: o poder da comunidade. No judaísmo, existe um conceito chamado minyan, que significa quórum. Certas orações têm mais força quando feitas em comunidade de pelo menos 10 pessoas. Então, se você conseguir reunir sua família, seus amigos ou pessoas da sua igreja ou grupo para recitar o Salmo 91 juntos nos dias 5, 6 e 7, o efeito é multiplicado. Cada pessoa declara proteção sobre si e sobre os outros. Isso cria uma rede de proteção coletiva. Mas, se você não conseguir fazer em grupo, não tem problema. Faça sozinho, porque Deus escuta tanto a oração individual quanto a coletiva. Agora, deixa eu te contar a história final, a mais importante de todas. Quando minha avó, Raquel, tinha 67 anos, ela perdeu tudo num golpe financeiro, em 2008. Foram 83 mil reais de economias de 40 anos de trabalho duro. Eu tinha 19 anos na época e vi minha avó chorar pela primeira vez na vida. Ela era uma mulher forte, que tinha criado 5 filhos praticamente sozinha depois que meu avô morreu jovem. Mas, naquele momento, estava quebrada por dentro e por fora. Ela me disse numa noite: eu trabalhei tanto, juntei tanto e perdi tudo em 10 minutos de ingenuidade. No dia 5 de janeiro de 2009, eu acordei às 5 da manhã com um barulho na cozinha. Desci e encontrei minha avó sentada à mesa, com aquele livro de salmos velho e desgastado, o mesmo que meu bisavô usava. Ela estava com os olhos vermelhos, mas tinha uma determinação no rosto que eu nunca tinha visto. Ela olhou para mim e disse: se o Deus de Abraão protegeu meu povo no deserto por 40 anos sem comida e sem água, se ele abriu o mar vermelho, se ele fez chover maná do céu, ele vai me proteger nos meus últimos anos de vida. Eu vou recitar o Salmo 91, como meu pai me ensinou. Ela recitou o Salmo 91 nos dias 5, 6 e 7 de janeiro de 2009 e depois não ficou parada esperando um milagre cair do céu. No dia 8, ela acordou e fez uma lista de tudo o que sabia fazer bem: cozinhar, costurar, cuidar de crianças, organizar festas. No dia 11, uma ex-cliente dela,
que ela não via havia 3 anos, ligou dizendo que tinha visto minha avó na rua e perguntou se ela ainda fazia bolos. A cliente precisava de 300 bolos para um evento corporativo e estava disposta a pagar. Minha avó aceitou na hora. Ela fez aqueles bolos com tanto amor e tanta excelência que eles foram fotografados e postados nas redes sociais da empresa. No dia 23 de janeiro, ela tinha vendido R$ 4.200 em bolos só de boca a boca. As pessoas ligavam pedindo o orçamento. Ela transformou a cozinha numa microempresa. Em março de 2009, ela já tinha 3 encomendas fixas por semana. Em junho, contratou minha prima para ajudar. Em dezembro, tinha uma equipe de 4 pessoas trabalhando com ela. Nos anos seguintes, ela expandiu para doces finos, salgados e começou a fornecer para pequenas festas e eventos. Ela nunca ficou rica de novo no sentido de ter os R$ 83 mil de volta na conta, mas reconstruiu sua vida financeira com dignidade e propósito. Minha avó, Raquel, faleceu em 2022, aos 81 anos. No funeral, meu tio encontrou um caderno escondido na gaveta dela. Sabe o que tinha nesse caderno? 168 anotações de proteções recebidas, uma anotação para cada mês dos últimos 14 anos da vida dela. Ela tinha escrito coisas como: março de 2010, proteção contra a compra desnecessária. Economizei R$ 230. Julho de 2012, cliente cancelou, mas outro apareceu no mesmo dia com pedido maior. Janeiro de 2015, carro quebrou, mas o mecânico deu desconto de 40%. E, na última página, escrito com a letra trêmula dela, estava assim: Deus nunca me abandonou. Eu é que, às vezes, esqueci de habitar na casa dele. Ele me deu 14 anos extras de vida com propósito, saúde e provisão. Bendito seja o seu nome. Ela também deixou R$ 190 mil divididos entre os 12 netos para investir em educação e negócios. Parte desse dinheiro pagou minha faculdade. Então, agora deixa eu recapitular a fórmula completa, pela segunda vez, as 7 etapas que vão mudar sua vida financeira. Etapa 1, preparação. No dia 4 ou 5, escreva 3 áreas financeiras específicas que precisam de proteção. Etapa 2, primeira recitação. Dia 5 pela manhã, Salmo 91 completo. Pause no versículo 11. Etapa 3, segunda recitação. Dia 6 à tarde, antes do pôr do sol. Foque no versículo 14. Declare: eu habito, não visito. Etapa 4, terceira recitação. Dia 7 pela manhã. Repita o versículo 16 3 vezes. Longevidade significa prosperidade duradoura. Etapa 5, ação prática. Dia 7 a 14, reze e haja. Envie currículos, faça ligações, negocie, pesquise. Etapa 6, registro de proteção. Dias 15 a 30, anote sincronicidades. Reconheça cada bênção, pequena ou grande. Etapa 7, ciclo mensal. Repita todo mês. Compare resultados do mês 1 versus mês 3 versus mês 6. E as 3 palavras que mudam tudo são: habitante, não visitante. Porque você mora na casa do Pai, não está só de passagem. Proteção, não apenas provisão, porque a proteção vem primeiro e abre espaço para a provisão entrar. E longevidade significa prosperidade duradoura. Não uma bênção que vai e volta, mas uma bênção que se estabelece e se multiplica. Agora eu vou fazer uma oração final por você que está assistindo até aqui. E não importa se você é judeu, cristão, católico, evangélico, espírita ou de qualquer outra fé. Que o Eterno, Criador dos céus e da terra, o mesmo Deus que protegeu Daniel na cova dos leões, que fechou a boca dos animais ferozes, que proveu pão no deserto para milhões de pessoas durante 40 anos, que abriu o mar vermelho, que fez Davi vencer Golias, que ressuscitou Lázaro e que multiplicou pães e peixes, cubra você agora com as asas da proteção divina. Que, até o dia 7 deste mês, você veja a primeira evidência clara e inegável de que Ele está trabalhando em sua vida financeira. Que as portas que estavam fechadas, enferrujadas e trancadas comecem a se abrir, uma por uma. Que as dívidas que pareciam impossíveis, que tiravam seu sono e causavam ansiedade, comecem a diminuir mês após mês.
Que as oportunidades que você tanto esperou, tanto orou e tanto sonhou comecem a aparecer no tempo certo de Deus. E que você nunca mais duvide de que você é filho, não escravo. Você é herdeiro, não mendigo. Você é habitante da casa do Pai, não apenas visitante ocasional. Que assim seja. Amém. Shalom.